Meus amigos, os juízes federais aqui do Brasil saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o ministro do STF. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, se porventura você gosta de temas políticos, deixar o seu like e também o seu hypar. Pois é, meus amigos, entre aspas, os magistrados brasileiros mandaram um recadinho, para o presidente dos Estados Unidos. Nós não temos medo de pressão. Olha, meus amigos, essa matéria está na revista Veja, ou seja, na página online, da revista Veja, na internet. Olha, os juízes federais sai em defesa do Alexandre de Moraes. Inclusive, a nota está na íntegra e eu vou ler aqui para vocês. Olha, meus amigos, as associações dos juízes federais do Brasil divulgou nota agora há pouco para manifestar solidariedade ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, diante dos rumores vindo dos Estados Unidos de que o magistrado será alvo, de sanções por parte do governo Donald Trump. Não essas sanções que foi anunciado no dia de ontem, que não veio justamente para o Alexandre de Moraes, apesar de que muitos vem falando nas redes sociais que foi um recado do governo dos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes, mas está valendo para o mundo inteiro, ou seja, não é uma situação apenas para o Alexandre de Moraes, ou seja, que o governo americano visa coibir, digamos assim, a entrada de juízes, digamos assim, que não respeita a liberdade de expressão, mas só que é muito genérico, valendo para o mundo inteiro, e isso não chegou nem a fazer cócegas, digamos assim, no ego do Alexandre de Moraes. Só que segundo informações, pode acontecer mais para frente sanções ainda maiores. Aí sim, direcionado ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o relator das fake news, das questões das fake news e também relator lá dos atos antidemocráticos que aconteceu lá em 8 de janeiro. Olha, meus amigos, veja só o que a nota dos juízes falam nesse sentido. A pressão ilegítima e inaceitável de autoridades diplomáticas contra o ministro Alexandre de Moraes, configurando um atentado à soberania nacional e à autonomia dos poderes da República, diz a AJUF, que é a Associação dos Juízes aqui do Brasil. Ou seja, meus amigos, o Brasil tem o seu próprio ordenamento jurídico. Não é uma autoridade de outro país que vai dizer o que as autoridades, o que os magistrados brasileiros devem se comportar, digamos assim. É a mesma situação. Os Estados Unidos também têm o seu próprio ordenamento jurídico e lá, digamos assim, não cabe interferência, por exemplo, do magistrado brasileiro em relação aos americanos, A entidade diz que ataques, sejam de origem externa ou interna, não vão intimidar o judiciário e nem ameaçarão a ordem constitucional, A magistratura federal seguirá vigilante na proteção da justiça e da soberania nacional, diz a nota, Mas agora eu vou ler para vocês na íntegra, essa nota da Associação dos Juízes Brasileiros. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, vem a público manifestar profunda preocupação e absoluta repulsa diante das tentativas recentes de coagir de forma ilegítima e muitas vezes criminosa os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF e o próprio Judiciário. Porque é importante a gente salientar aqui, gente, que o STF é a instância máxima da justiça brasileira, A nota continua. São gravíssimos os recentes relatos sobre grupos criminosos que planejam investigar e até assassinar ministros da Suprema Corte, membros do Judiciário e outras autoridades.
representando ameaça direta à integridade dessas pessoas e à estabilidade democrática. Soma-se a isso a pressão ilegítima e inaceitável de autoridades diplomáticas contra o ministro Alexandre de Moraes, configurando um atentado à soberania nacional e à autonomia dos poderes da República, né? A AJUF manifesta total solidariedade aos ministros do STF e reafirma seu apoio à atuação firme e independente da Corte, essencial na defesa da democracia, da Constituição e dos direitos fundamentais. Declara ainda, né, que ataques, sejam de origem externa ou interna, não intimidarão o judiciário nem ameaçarão a ordem constitucional. A magistratura federal seguirá vigilante na proteção da justiça e da soberania nacional. Ou seja, meus amigos, essa nota, né, bastante dura da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, dois juízes federais em defesa do STF e em defesa do ministro Alexandre de Moraes, né, mostrando claramente nessas notas, né, na linha dessas notas aí, né, digamos assim, desse repúdio, que não vão aceitar, né, que a justiça brasileira seja atacada, né, digamos assim, por poderes externo ao Brasil, né? Aqui é uma mensagem clara, né, ao presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos, né, que os juízes brasileiros, né, têm a sua própria autonomia e que não são pau-mandado de autoridades constituídas de outras nações, né? Não vão aceitar ingerência nem de externa, né, ou seja, vinda de outros países, e nem aqui do Brasil, porque o judiciário ele deve ser livre e independente. Pois é, meus amigos, o negócio tá cada dia ficando mais complicado, né? Obviamente, os Estados Unidos, né, planeja, segundo o Eduardo Bolsonaro, segundo Flávio Bolsonaro, nos próximos dias, né, causar mais embargos, digamos assim, né, mais sanções em relação ao STF, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que caso outros juízes da Suprema Corte ou não viesse em apoio ao Alexandre de Moraes, também sofreriam sanções por parte dos Estados Unidos. Então, essa nota é clara, né? Ou seja, a AJUF, que é a Associação de Juízes do Brasil, veio a público repudiar, digamos assim, a tentativa de cercear a justiça brasileira. Então, possivelmente, esses magistrados também poderão sofrer sanção por parte dos Estados Unidos. É porque é o único país do mundo que a gente tem ouvido falar, né, que visa, digamos assim, impor sanções à justiça brasileira. E aí, meus amigos, você acha que a justiça brasileira, ela realmente é livre, digamos assim, né, ela não é subjugada, por exemplo, ao presidente da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados? Você acredita realmente que o judiciário brasileiro é livre e independente? Qual é a sua opinião em relação a isso? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.